Mas nessa manhã nós prosseguimos a nossa série de pregações com base na temática Salmos para a Vida. Chegamos agora no 6º salmo de peregrinação, só para a gente poder relembrar rapidamente. São salmos que fazem um pequeno bloco dentro do livro de Salmos, relacionados com a peregrinação, a romagem que o povo de Deus fazia de diferentes lugares de Israel para Jerusalém. Que são chamados de salmos de romagem, como o Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos, portanto, tratam dessa peregrinação, dos temas relacionados com a vida do povo do Velho Testamento: angústia, sofrimento, dor, medo, pavor, esperança, segurança, certeza da companhia de Deus, adversidades, encorajamento, por aí vai. Nós estamos olhando para esses salmos como quem entende que a nossa peregrinação sobre a terra também é recheada das mesmas experiências daquele salmista. Os salmistas se inscreveram no povo que era peregrino, e a gente está, portanto, aplicando essas verdades à nossa própria vida, entendendo que estamos também numa peregrinação até a Jerusalém Celestial. E como cantamos tantas vezes essa manhã, haverá um dia que essa peregrinação se encerrará e estaremos para sempre com o Senhor. A maneira que a Bíblia usa para descrever o cristão é que ele é um peregrino sobre a terra, e portanto a gente está olhando para esses salmos a fim de compreender as verdades que eles têm para a nossa própria vida. Essa manhã a gente vai se dedicar a olhar mais de perto para a mensagem do Salmo 125. Quero que você abra a escritura lá e a gente vai olhar de perto o que temos na mensagem desse salmo. Esse é um salmo de encorajamento. Um tema possível para ele é esse que estaria, cuidado de Deus por seus filhos. Uma outra possibilidade seria pensar que esse salmo fala como é que a gente deve se comportar quando as adversidades batem a nossa porta. Como é que o cristão deve se comportar diante das adversidades da sua jornada sobre a terra. Esse é um salmo, portanto, muito conhecido. É um salmo que tem um lugar muito especial no coração de muita gente. Talvez vocês tenham até esse salmo decorado na sua mente, no seu coração. Eu lembro que na minha época de adolescente, jovem, circulou na igreja uma música muito conhecida, baseada na mensagem desse salmo. Era um CD chamado Autoridade e Poder, de um cantor chamado Marcos Góes. E aí a gente guardava na mensagem desse salmo em função dessa canção. E a gente, portanto, vai olhar a mensagem dele, compreendendo o que essa passagem desse salmo tem para mim e para a sua vida durante o tempo que peregrinamos sobre a terra. Olha, que Deus desvende os nossos olhos para a gente enxergar de verdade as instruções maravilhosas que esse salmo tem para a gente. Que o nosso coração tenha prazer em perceber como é que Deus trata com a gente nesse tempo da nossa peregrinação a partir desse salmo. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura dele, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para cenas tortuosas, levá-los-ás, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Essa, portanto, é a mensagem do Salmo 125. A primeira coisa que a gente tem que resolver é: em que contexto esse salmo foi escrito? O que estava acontecendo na vida do povo, do salmista, quando ele então escreve essas palavras inspiradas pelo próprio Deus? Eu queria rapidamente mostrar que existem 3 possibilidades de explicação por trás do contexto em que esse salmo foi escrito. Talvez exista até uma quarta, uma quinta, mas essas 3 ajudam a gente a entender o contexto desse salmo, que é importante para entender a mensagem que ele tem para nós. A primeira possibilidade é que o verso 3 dá para a gente uma pista do que pode estar acontecendo. Veja lá:
o cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos. Cetro aqui, a gente não tem mais um cetro sendo usado pelos poderosos do nosso tempo, né? Pelo menos não no Brasil. Cetro aqui significa o símbolo de um governo, seja ele político ou militar, que nesse caso estava oprimindo o povo de Deus, que estava com uma força ímpia impondo uma agenda sobre a vida do povo de Deus, e essa agenda era desagradável, era contrária àquilo que o povo queria realizar. Então a ideia é que tem alguma situação que oprime, que causa dificuldade para o povo de Deus. O cetro está nas mãos dos ímpios. Isso pode representar três situações diferentes. Primeiro, o povo de Israel podia estar vivendo nesse período, um período que eles estavam sendo dominados por uma potência estrangeira. Você sabe tão bem quanto eu que a Bíblia recorrentemente conta para nós no Velho Testamento que em muitas ocasiões o povo de Deus estava sob sendo oprimido sob o cetro dos moabitas, dos filisteus, dos amonitas. Nesse período, o povo estava sendo oprimido pelas forças dos ímpios. Essa é uma primeira possibilidade. Estabelecendo um paralelo aqui, irmãos, só para você entender o que eu estou dizendo, é como se a gente tivesse no futuro próximo, ou no futuro mais distante, um decreto estabelecido pelo governo brasileiro de perseguição contra a Igreja de Cristo. Uma perseguição declarada, definida em lei, estabelecida por medida provisória, seja lá o que você queira. Era essa situação aqui. Havia um governo ímpio, portanto, se levantando contra e criando adversidade, opressão, hostilidade, perseguição contra o povo de Israel. Uma segunda possibilidade era que, na verdade, essa opressão era resultado de um rei que havia sido levantado por Deus, mas havia se tornado ímpio. E esse rei se levanta, oprime o seu próprio povo. No livro de Reis, de Crônicas, você vai encontrar alguns reis que fizeram isso. Por exemplo, Roboão governou Judá com truculência. O rei Acais queimou seus próprios filhos, perseguiu o povo de Deus e cerrou o profeta Isaías no meio. Portanto, nessa situação, havia uma condição desfavorável e difícil para aqueles que confiavam no Senhor. Uma última possibilidade, e eu deixo aqui como última mesmo, é que talvez existissem bolsões de resistência. A ideia aqui é que o povo de Deus já dominava a terra de Israel, mas ainda haviam territórios que estavam sendo alvo da adversidade, da opressão e da perseguição dos ímpios que resistiam. Havia, portanto, um risco real de que nessas regiões adversidades, problemas constantes, perseguição e opressão, sofrimento fosse experimentado pelo povo de Deus. Fazendo um paralelo aqui com todo cuidado, é o que está acontecendo na faixa de Gaza. Você sabe que lá há um lugar de resistência, de briga, de opressão, de dor, de sofrimento, embora o território seja dominado lá pela nação de Israel. A ideia é um pouco essa seria uma outra possibilidade de explicar o que está acontecendo no contexto desse salmo. Seja essa ou seja uma outra, havia um perigo nessa situação. Qual era o perigo que estava aqui por trás? Crentes verdadeiros estavam vivendo sob opressão, perseguição e adversidade. Qual era o risco que isso gerava? O risco de o cristão, o fiel, desanimar, desistir, ceder e alinhar-se com os ímpios. Viver como eles viviam e fazer coisas que em situações normais eles jamais fariam, mas diante da adversidade eles cedem, se permitem fazer aquilo que não era adequado para quem confiava no Senhor. Havia dois grandes perigos que rondavam o povo de Israel nesses períodos. O primeiro era a idolatria. Você vai ler muito na Bíblia que Deus adverte o seu povo para não
curvar diante dos ídolos dos povos que os oprimiam. Isso era muito tentador para esse período da história da nação de Israel. Eles cederem e acabarem se voltando para deuses falsos. Mas havia um segundo problema, é que ao cederem e se voltarem para deuses falsos, eles também se permitiam viver de maneira imoral, devassa, se prostituindo. O comportamento deles ficava exatamente como o comportamento dos ímpios, daquelas nações que estavam oprimindo a Israel. Então, antes a gente olhar a mensagem desses salmos, a gente se perguntar o seguinte: quando a gente está atravessando adversidades na vida, deixa eu só deixar isso claro aqui, você vai atravessar, irmão, querendo ou não, gostando ou não disso, mais cedo ou mais tarde. A pergunta é: o que pode nos tentar nesses períodos da nossa vida? Como é que as nossas fragilidades podem virar uma armadilha, uma cilada para a nossa relação com o Senhor? Esse texto, portanto, foi escrito exatamente diante dessa questão, desse perigo, dessa tentação real de se voltar para deuses estranhos ou se comportar como os ímpios diante da opressão. Eu não tenho como esgotar todas as possibilidades que a gente teria para apresentar esta manhã, mas eu queria extrair duas do livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna de Paul Washer. Esse livro, se você ainda não leu, leia. É uma boa indicação de leitura. Ele apresenta alguns motivos que a gente deveria ter na nossa cabeça como igreja no contexto atual. A primeira acusação que ele faz é que, lamentavelmente, muita gente na igreja desconhece a Deus. A ideia, portanto, é que a gente pode ser tentado a viver nesse período de adversidade como quem desconhece a Deus. É aquilo que a gente chama de ateísmo cristão. Ele professa uma coisa, mas a vida dele não corresponde a essa realidade. Eu quero dizer com o seguinte: esse é o comportamento característico dos ímpios. Olha, irmãos, eu não queria lembrar para você uma coisa, olha. Nós estamos vivendo um tempo de há um profundo conhecimento raso, e eu diria, um desconhecimento acerca de Deus. Nas novelas, filmes, celebridades, séries, todas elas estão dizendo que se Deus existe, ele não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Vive que a gente pode ser tentado a viver exatamente como essa gente vive, especialmente diante da adversidade. Essa semana eu estava conversando com meu filho que voltou a estudar, e a gente conversava sobre como é que foram as aulas, e ele falou assim: pai, um professor disse assim, olha, eu tenho profundo conhecimento sobre casamento, já casei 4 vezes. E aí eu falei para ele assim: eu, se fosse aluno, levantaria a mão e faria um contraponto. Professor, você não sabe nada sobre casamento, você sabe sobre divórcio. Mas sobre casamento você não sabe nada. Quem sabe sobre casamento tem que estar casado 20, 30, 40, 50 anos. O que esse professor estava dizendo? Não faz diferença o que a gente faça com a nossa vida. Entenda uma coisa, irmãos, há um perigo de que a gente não tenha temor a Deus diante da adversidade. Como resultado disso, nós vamos nos comportar como os ímpios se comportam diante da opressão, da dificuldade, da adversidade que a gente enfrenta. O Paul Washer faz uma afirmação que é duríssima a gente ouvir, mas eu queria compartilhar com você essa manhã. O domingo de manhã, de acordo com ele, pode ser a hora de maior idolatria em toda a semana vivida por muita gente. Porque ao invés de eles adorarem ao Deus único e verdadeiro, muita gente passou a cultuar um Deus formado a partir dos seus próprios raciocínios, dos seus próprios corações, da sua própria carne, com artifícios satânicos e de acordo com a sua própria inteligência. Você há de concordar com ele? Muita gente já tem produzido um Deus ao seu bel prazer, que é muito mais parecido com o
Papai Noel do que com Deus das Escrituras. Então esse é o primeiro perigo. Mas é o segundo perigo. A gente pode cair em outra armadilha em termos de adversidade. Podemos viver tentados a silenciar a importância da santificação. E aqui, a falácia é a seguinte: bem, eu sei que eu tenho meu coração para Jesus, e você não pode julgar um livro pela sua capa. Tem muita gente hoje em dia com a teologia correta, mas a vida deles não é uma vida santa. A mentalidade de muita gente hoje em dia é que a obra do Espírito Santo acontece no coração sem consequências visíveis do lado de fora. Amado, não me venha com essa conversa fiada. Não me diga que Jesus tocou e tem a sua vida, o centro do seu ser. Isso não afeta tudo mais à sua volta. Isso não afeta o seu corpo, a sua vida e a maneira como você se comporta. Olha, quando a gente é de fato impactado pelo Evangelho, como disse John Owen, quando o Espírito Santo move um pecador a colocar sua vida nele, quando um pecador é movido pelo Espírito Santo a colocar sua vida em Cristo, a sua fé em Cristo, o mesmo coração é também preenchido pelo mesmo Espírito Santo, e nasce nesse coração um desejo santo de obedecer a Cristo e abandonar todo o pecado. Então basta importar sim o que deve entrar na minha mente, o que os meus olhos estão vendo, os que meus ouvidos estão ouvindo, o que eu faço com o meu tempo livre, o que eu posto nas redes sociais, como é que eu uso a minha língua, qual deve ser a direção da minha vida. Tudo isso importa, especialmente quando eu estou passando por adversidades. Eu posso acabar tentando silenciar e fazer uma racionalização falsa da fé cristã. Então a gente sabe que diante da adversidade corremos riscos e perigos muito semelhantes àqueles que o povo de Israel passava diante da opressão dos inimigos. Então como é que eles devem se comportar nesse tempo? Como é que eles devem reagir à adversidade? E aqui eu queria então responder a grande pergunta que São responde, que é essa: como é que devem se comportar os que confiam no Senhor? Por que eu marquei essa expressão, os que confiam no Senhor? Esse salmo não é para todo mundo. Esse salmo não é para qualquer pessoa. Esse salmo não tem uma mensagem para qualquer ser humano que está sobre a face da terra. Não. Esse salmo foi escrito para aqueles que confiam no Senhor. E se você der uma olhada comigo, no verso 3, eles são descritos como justos. No verso 4, os bons e retos de coração. Portanto, há um grupo específico aqui, que pode ser descrito como aqueles que temem e amam o Senhor, aqueles que são verdadeiramente cristãos. Para usar aqui a expressão do Schaeffer, são aqueles que creem na verdade verdadeira do Evangelho. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque parece ser trivial, né, pastor? Isso é tão trivial. Mais ou menos, irmãos. A gente vive num tempo de tanta confusão, que está tão fácil virar evangélico, que a palavra evangélico já não significa quase nada. Eu vou dizer isso com todo carinho aqui. Quando alguém se apresenta a mim como evangélico, eu preciso entrar em alguns detalhes para entender o que essa pessoa quer dizer com essa expressão. Porque ela está abarcando tanta coisa estranha, esquisita, que a gente precisa definir melhor esses termos. Aqui é uma expressão que está relacionada com aqueles que são cristãos verdadeiros, que temem e amam ao Senhor. Até porque no verso 5, a gente vai ver daqui a pouco, tem gente que se desviou. Gente que se desviou. Quanto aos que se desviam, ele, portanto, está falando de um grupo que não se desvia, que permanece, que confia, que teme, que ama a Deus. Ele faz uma descrição dupla. Ele diz que eles são aqueles que confiam, que são justos
e perdoados, mas demonstram isso pela vida. Ele é bom e reto de coração porque foi justificado, porque confia no Senhor, porque o ama de todo o coração. Eu já usei essa ilustração aqui, vou usar de novo. Os puritanos diziam que todo cristão tem duas marcas: uma marca na orelha e uma marca no pé. A marca na orelha é para lembrar que eles são aqueles que ouvem a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a marca no pé é para lembrar que elas seguem a Cristo. Eu as conheço e elas me seguem. É portanto isso que ele está fazendo aqui. Há uma combinação entre a marca na orelha e a marca no pé. Quem são essas pessoas que confiam no Senhor? Amados, me permita dizer que a Bíblia não descreve essa confiança em Deus apenas como uma atitude positiva, apenas como um concordar que Deus existe. Lembra que Tiago diz para a gente assim: os demônios creem e tremem. Há uma fé que os demônios têm também, e eles não deixam de ser demônios por causa disso. Eles não confiam em Deus por causa disso. Então não se engane, não é apenas essa ideia vaga e nebulosa de que Deus existe, não é uma ideia de positividade o que temos aqui, embora tenha muita gente por aí fazendo esse tipo de pregação, lamentavelmente. Também não é a ideia que a escola de samba em 2015 fez. Estamos no carnaval, uma boa ilustração para esse momento, né? Sabe que em 2015 uma escola de samba de São Paulo fez como enredo do carnaval o seguinte: a frase era a seguinte: Brasil, se Deus é por nós, quem será contra nós? E veja, usar uma frase como essa não torna os participantes da escola gente que confia de verdade no Senhor. Já pensou, você está na ala daquele pessoal que defende a bandeira do Brasil, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é de fato alguém que confia nele. Confiar no Senhor com um aspecto negativo primeiro. É lembrar que a gente deixou de confiar em nós mesmos. Deixou de confiar nas nossas instruções, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, na nossa fama, no nosso sucesso. A gente passa a confiar não em nós mesmos. Não confiamos na falsa paz que o dinheiro, a fama, o sucesso podem nos fazer. Confiar no Senhor, dito de maneira positiva, é firmar-se na palavra de Deus, viver pela sua palavra, colocar a sua vida no que Ele diz e dirigir as nossas atitudes por aquilo que Ele já falou. É fazer com que o nosso exerce na vida o que Deus diz na sua palavra, submetendo a nossa vida a ela. E por que isso é assim? Porque foi Deus quem disse. Ele é fiel, Ele não mente, Ele é o Criador, o Todo-Poderoso. Amados, os grandes exemplos da Bíblia sobre a questão de confiar em Deus vem exatamente daí. Abraão, que recebe uma promessa de Deus, dizendo para ele: você vai ser o pai de todas as famílias da terra, em geração serão benditas. Ele é um homem amortecido. Sara é uma mulher de mais de 90 anos de idade. E ele fala para Deus: como é que a gente vai ter filho, Senhor? E a Bíblia diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo pega esse exemplo para dizer assim: a gente exatamente como Abraão, nossa fé repousa no que Deus diz em sua palavra, ponto. Nós cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha, quem confia recebe a palavra e deposita a sua esperança completamente, exclusivamente nela. Então, se esses são aqueles a quem o texto se dirige, a gente está pronto para olhar o que Deus tem para oferecer para essa gente diante da adversidade. Eu quero dividir a minha exposição em 3 pontos. Primeiro, Deus diz que a gente tem que aprender a
lembrar das promessas dele para a gente diante das adversidades. Segunda coisa, você tem que aprender a orar de uma maneira específica diante das adversidades. Terceira coisa, vigie com atenção o seu próprio coração diante das adversidades. Vamos então olhar primeiro essa verdade que tem a ver com as promessas que Deus nos faz nesse salmo, para que possamos enfrentar as adversidades da maneira bíblica e adequada. Lembrar-se das promessas tem a ver com três afirmações que o salmista faz. Primeiro, ele lembra a gente que os que confiam no Senhor são firmes, não se abalam. Veja aí o verso primeiro. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. A ideia é muito importante, muito simples. Ele está olhando para a geografia de Jerusalém e ele sabe que o Monte Sião é o lugar onde o Templo de Jerusalém está construído. Já foi comentado aqui no sermão anterior que nessa peregrinação tinha que subir em direção a Jerusalém, que Jerusalém estava sobre o Monte Sião. Ao olhar para o Monte Sião, ele pensa assim: olha, esse monte representa exatamente aquilo que acontece na vida daqueles que confiam no Senhor. Ele não está pensando aqui no Monte Everest, nem no Monte do Mendanha, né, do nosso lado. Mas eles são boas ilustrações também. Qual é a ideia de um monte? O monte é aquele que confia no Senhor, é como um monte estável, firme, que não se abala. Se você der uma olhada no Salmo 112, verso 7, é tipo assim: esse que confia no Senhor não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Olha, o que significa isso na prática? Não significa que a gente não vai atravessar adversidades, não significa que a gente não vai ter problemas e aflições, mas que tais circunstâncias jamais irão abalar, destruir, afastar a gente de Deus para sempre. Amado, o que temos aqui é o que a gente chama de doutrina da perseverança dos santos. Os que confiam no Senhor serão guardados pelo Senhor, não serão destruídos pelas adversidades, não vão cair na graça de Deus e nunca e nem jamais perderão o relacionamento com Deus. Jamais serão cortados da aliança que eles têm com o Senhor. A salvação é obra de Deus e ninguém jamais a perderá definitivamente. O que o salmista está dizendo é o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como uma montanha estável. Podem vir tempestades, vendavais, inundações, dias difíceis, mas eles permanecem firmes, não neles mesmos, mas naquele que é a rocha terra, naquele que sustenta o seu povo. O Senhor, Deus, Pai, nosso pedido, Senhor Salvador Jesus. Amém, irmãos? Isso é firmeza. Veja, eu citei isso no início do culto. O Salmo 119, 165 diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Portanto, firmeza. Mas há uma segunda coisa que o salmista diz, que é verdade sobre aqueles que confiam no Senhor. Ele diz também que eles estão protegidos. Veja o verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Aqui mais uma vez ele volta para a geografia. Jerusalém não só estava sobre o Monte Sião, mas havia uma cadeia de montanhas em torno da Sião. Existem até hoje, na verdade. A ideia, portanto, é que, da mesma maneira que essa cadeia de montanhas oferece proteção natural, refúgio contra inimigos, Deus está em derredor, ao redor do seu povo, protegendo o seu povo. Sei que tem gente que fica aí falando se em derredor aqui, ao redor, com relação ao leão, o leão que é o inimigo das nossas almas. Não há diferença entre os termos, tá? A ideia de que a gente teria círculos concêntricos
distanciados entre si. Não há base para essa interpretação. A ideia é a seguinte aqui: desde agora e para sempre, Deus há de nos proteger de todos os lados. Não haverá nenhuma brecha para o inimigo entrar. Ele vai nos proteger durante toda a nossa jornada. E mesmo que algum mal nos aconteça, opressão, desemprego, doença, dificuldade financeira, acidentes e perdas, Deus vai nos proteger, nos cercar, para que jamais nos afastemos dele, para que permaneçamos fiéis. Ele há de nos proteger dos ataques do diabo, do mundo, da carne. A sua aliança e a sua fidelidade não podem ser quebradas por conta da sua graça que opera insistentemente a nosso favor. Se confia no Senhor, tem uma última promessa. Como se não fosse suficiente falar de firmeza e proteção, ele garante também livramento. Veja aí, que promessa maravilhosa que temos no verso de número 3. O servo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Aqui tem uma coisa que é maravilhosa a gente guardar no nosso coração. Qualquer que seja a causa dessa adversidade, nação estrangeira, reino ímpio, oposição de resistência, Deus não vai deixar que essa situação perdure além do que é necessário. Ele não vai permitir que esse século permaneça sob a sorte dos justos, porque do contrário, aconteceria o que está no verso 3. O justo estenderia a mão e cometeria iniquidade. Há uma coisa na sua cabeça. Há uma coisa aqui importantíssima. Se o sofrimento, a opressão, a adversidade demora muito, o justo pode se corromper, desanimar, largar a toalha, chutar o pão da barraca e ir embora. Está dizendo o seguinte: Deus vai também policiar, acompanhar o processo, não permitindo que a gente vá além do que é necessário. Você há de lembrar e concordar comigo, irmãos, que a gente já viu muita gente que estava na igreja no passado recente, mas diante de aflição, de sofrimento, abandonou a fé e se voltou contra Deus. Gente que confiava, pelo menos parecia confiar, mas que não permaneceu apesar das adversidades. E veja, essa mesma verdade aparece na Bíblia em outros lugares. Por exemplo, o Salmo, Mateus 24 e 22, o sermão escatológico de Jesus, ele fala de uma abominação que desolará a terra. No verso 22 ele diz assim: se Deus não abreviasse o tempo do sofrimento, se Deus não abreviasse o tempo do sofrimento, da adversidade e da provação, nem mesmo os eleitos suportariam. Que coisa, né, irmão? Se Deus não tivesse interrompido esse processo, se Ele não intervir, eles não suportariam também. Há uma outra passagem que eu já citei aqui, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Essa promessa diz que Deus está garantindo para a gente que qualquer adversidade que vier durará o tempo que for necessário, e ela não será justificativa para abandonarmos a Ele, para nos mudarmos contra Ele. Segura mais um pouco. Deus sabe a medida e o tempo necessário. A gente quer se ver logo o nível do problema, mas Deus pode querer usar aquilo por mais algum tempo. A gente quer se livrar logo do sapato como um calo que aperta os pés. Mas Deus sabe o que está fazendo. No tempo certo, Ele vai interromper a adversidade, para que você seja preservado.
Mas não se engane, essa promessa também é para aqueles que confiam no Senhor. Firmeza, proteção e também livramento. Deixa eu terminar fazendo uma aplicação desse ponto para mim e para você. No livro do Peregrino, um livro também que é um clássico da literatura cristã, e você deveria ler se você ainda não leu, tem um episódio do capítulo 15 chamado Aprisionados pelo Gigante Desespero. Cristão e esperançoso, que são os personagens desse episódio, tomam um atalho errado e leva eles até o Castelo da Dúvida. O nome do gigante desse castelo era Desespero. Esse gigante encontra cristão e esperançoso adormecido nas terras dele. Eles então são levados e aprisionados por esse gigante, tomam surras, são ameaçados pelo gigante e diz para eles o seguinte: é impossível que vocês saiam vivos das minhas mãos. A única solução para vocês é dar cabo da própria vida, seja com faca, com corda ou com veneno. Eles ficam então sendo ameaçados, amedrontados por aquele gigante desespero. E John Bunyan resolve o problema no final do capítulo 15. Ele fala assim: por volta da meia-noite de sábado, eles começaram a orar e continuaram a oração até quase no final do raiar do dia. Pouco antes do dia iniciar, o bom cristão, meio espantado, rompeu num palavrão entusiasmado: como sou idiota! Como sou idiota! Ficar aqui nesse calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Trago no peito uma chave chamada promessa, e estou convencido que essa chave abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa notícia, meu irmão cristão, disse o esperançoso. Então tire a chave no peito e experimente ela na fechadura. As portas se abrem, os dois alcançam uma família estável do rei, e eles se sentem em segurança, pois não estão mais sob a jurisdição do gigante desespero. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando você estiver passando por adversidade, usa a chave da promessa. Pega ela no peito e abre todas as portas que aparecem para você. Deus garante para aqueles que confiam nele firmeza, proteção e livramento. Não se engane com Deus. Confie, não tenha medo. Diante da circunstância mais afiadora que você enfrentar na sua jornada, Ele vai manter você em segurança. Mas para isso você tem que se apropriar das promessas que te faz. Segunda parte do texto é que ele diz também que a gente deve, em momentos de adversidade, orar. Veja aí o verso 4. Faze bem, Senhor, aos bons e retos e aos retos de coração. A gente tem aqui uma espécie de oração curtinha. A oração começa aí: faz o bem, Senhor. Faz o bem. Olha, em momentos de livramento, em momentos de adversidade, a gente tem que aprender a orar, irmãos. E eu queria que você colocasse na sua lista de pedidos ao Senhor essa oração. Faze bem, Senhor. Faze bem. Faze bem ao teu povo que está debaixo da adversidade. Faze o bem. Não significa que ele está pedindo para Deus para tornar a vida dele mais fácil. Significa que ele está pedindo para Deus a fé que o protege do afastamento do próprio Deus. Está pedindo que ele guarde no coração a promessa de firmeza, livramento, de proteção. Senhor, faz o bem a mim, mantendo o meu coração perto de ti nesses períodos. Eu sei que a gente lê esse texto e tira a conclusão falsa dele, né? A gente gosta de ler essas passagens pensando sempre na categoria que nos agrade no primeiro momento. Vou mostrar para você que essa categoria que você tem, às vezes, é falsa. A que é mais importante, que agrada mais, é aquela que o salmista tem.
tem no seu radar quando ele diz isso. A gente é assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa conclusão é, quer dizer então que Deus está trabalhando, usando todas as circunstâncias que eu tenho, para que eu me sinta bem, próspero, para que eu me sinta realizado. Não vejo a hora dele começar a me dar uma Ferrari que eu tanto quero. Não vejo a hora dele começar a me dar a casa de praia que eu tanto quero. Nós olhamos para essas pessoas que o bem é sinônimo dessas coisas. Não é. Não é. O bem, de Romanos capítulo 8, verso 28, é definido pelo verso 29 de Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Significa dizer que Deus vai usar todas as coisas para lapidar na gente semelhança, lapidar na gente mais do Senhor Jesus Cristo. Então, o bem espiritual do Salmo 125 é ser mais parecido com Cristo, é permanecer firme nele, é continuar confiando nas suas promessas, continuar servindo a Ele, mesmo quando tudo dá errado, é continuar experimentando que o maior conforto na vida é ter comunhão com Ele, mesmo os confortos dessa vida fazem o contrário por nós. É aprender, como a gente cantou essa manhã, andar pela fé, andar pelas suas promessas, é ter firmeza em tempos de adversidade, é clamar que Ele faça o bem nesses tempos. Mas quando você estiver passando por tanto de uma adversidade, não reclame. Fala para você, faz o bem, Senhor. Usa isso aqui para me tornar mais parecido contigo. Terceira e última coisa que ele diz é que temos assim, a gente também tem que estar muito atento para vigiar. Veja no verso de número 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor juntamente com os malfeitores. A última coisa que a gente tem que aprender em termos de adversidade é aprender a vigiar o nosso próprio coração. Finalmente, a gente tem essa advertência final aqui, ela é muito importante. Primeiro, quem são essas pessoas que desviaram-se? São aqueles que faziam parte do povo de Deus, mas que debaixo do século do ímpio, debaixo do poder da adversidade, se desviaram do Senhor. Eles caíram diante da pressão. A pressão os enfraqueceu. A pressão revelou as intenções do coração deles. Eles se desviaram quando foram pressionados no trabalho, na escola, na universidade, dos amigos não crentes, das pessoas da família, das tentações do tempo presente. Eles cederam e foram para cenas tortuosas, foram para atalhos que se voltaram contra Deus, se deixaram dominar e intimidar a ponto de ficarem fracos, se desviando. Eles não são como aqueles que confiam no Senhor, não são como o monte Sião, que não se abala, que permanece para sempre. Eles se desviaram. E ainda está muito cheio de exemplos disso também, irmãos. Por exemplo, ainda fala de Demas. Demas abandonou a verdade andando no presente século. Alexandre e Mineu naufragaram na fé. Fileto se desviou da verdade. Só muito diferente, né, irmão? Não quer dizer que você tem um nome diferente, você vai se desviar. Não é isso não. Demas, Alexandre, é mais normal, e Mineu e Fileto. Tem muita gente nessa lista, infelizmente. Gente sentada do nosso lado, que agora reclama da igreja. Gente sentada do nosso lado, que agora fala mal do povo do Senhor. O que aconteceu com essa gente? Não entenderam o propósito de Deus, não confiaram nele, desanimaram e voltaram atrás. O que vai acontecer com eles, irmãos? Vejam o texto. Deus vai tratá-los como malfeitores.
levá-lo lá, Senhor, juntamente com os malfeitores. Significa dizer que Deus vai tratá-los como aqueles que oprimem o povo de Deus e vai levá-los a juízo. Porque optaram de maneira louca essa passagem. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa altura da exposição. A verdadeira conversão dá segurança para a gente. Mas ela não confere para a gente o direito de parar de vigiar. Se você não vigia o seu coração, especialmente diante das adversidades, há um risco real de você acabar indo na direção de cenas tortuosas na sua própria vida. Veja, Jesus advertiu os discípulos quanto a isso, em Mateus 26. Pedro havia dito para ele o seguinte: olha, ainda que se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu jamais. Vai acontecer comigo? Não. Jesus faz uma advertência para ele, dizendo assim: olha, antes de estar lutante, 3 vezes você vai me negar. Passa um tempo, Jesus chega no Getsemane, ele passa a orar em função da chegada da cruz, e toda vez que ele volta, os discípulos estão dormindo. 3 vezes. Dormindo. Aí ele faz uma afirmação para eles assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não me entenda mal. Carne fraca que não tem nada a ver com sexualidade. Tem muita gente usando esse texto para isso, né? A carne é fraca. Não tem nada a ver com isso. Carne fraca aqui tem a ver com cansaço físico, com preguiça. Tem a ver com não se comportar com a vigilância adequada diante das adversidades. Amados, temos que vigiar para não sermos corrompidos pela tentação de desanimar, murmurar, abandonar a Deus, negar ou esfriar a nossa fé nele, dar as costas ao Senhor, buscar atalhos que levam a gente para sendas tortuosas. Lembre-se, quem caminha nessa direção será julgado juntamente com os malfeitores. Eles não ficarão impunes, nem nós, se cometermos o mesmo erro, nem nós, se brincarmos com a mesma fogueira que os queimou. Deus nos deu uma pressão redobrada, e Deus já adversidade para o nosso coração. Não se engane a tal ponto de se voltar contra o Senhor. Por fim, eu termino a minha exposição fazendo a você 4 aplicações. Primeira delas: se confia no Senhor, continua enfrentando, nos dias atuais, muitas adversidades. Eu vou me repetir aqui, mas é bom lembrar isso sempre, né? Começou com Israel, depois cristãos durante o Império Romano, cristãos agora enfrentam regimes totalitários em vários lugares do mundo, regimes islâmicos, mas também essa adversidade pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na mídia, nas redes sociais. A sociedade que a gente vive vem optando por leis que expulsam os cristãos da esfera pública e querem amordaçar a gente, obrigando a gente a adotar uma visão falsa sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre aborto, sobre sexualidade. Não se engane, a igreja vive debaixo de adversidade em algum nível de perseguição. Somos peregrinos. E a gente foi chamado para viver a nossa fé num ambiente hostil. Não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Portanto, se você acredita que o cristianismo é algum tipo de religião que tem como principal objetivo beneficiar você aqui nesse mundo com tranquilidade e segurança, você tem uma concepção errada da fé cristã. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser chamado para confiar no Senhor. Segunda aplicação que eu faço: há 70 que a gente aprender que Deus
Deus continua permanecendo, firmando, protegendo, livrando o seu povo das adversidades desiguais. Deus não impedirá que essa adversidade nos alcance, mas Ele vai sim nos sustentar, cercar, proteger e livrar, para que não caiamos diante das provações e tentações. Isso, portanto, não elimina o fato de que você devemos vigiar a nossa própria vida. Não elimina o fato de que a gente deve estar atento sobre as inclinações falsas do nosso próprio coração em tempos de adversidade. Me permita pedir que você leia comigo o que a nossa confissão de fé, Batista, de 1699, diz sobre a perseverança final dos santos. Vamos ler todos a nossa voz esse texto? Vamos lá? Os que Deus aceitou no amado Cristo, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que eram os seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental que estão firmados pela fé, e serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza até a salvação final, pois eles estão gravados nas palmas das mãos do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde a eternidade. Você entendeu isso aqui? Que verdade tremenda! A garantia de que Ele continua pessoalmente envolvido em preservar cada um de nós até chegar ao seu reino. Olha, daqui eu não consigo dizer, olhando para você, quem confia e quem não confia no Senhor. Não posso dizer isso. Não há da minha parte condições de fazer tal afirmação. Mas uma coisa eu posso afirmar: todos aqueles que confiam no Senhor hão de perseverar até o fim. Todos aqueles que confiam no Senhor perseverarão até que sejam eternamente salvos por Ele. A perseverança é uma marca registrada do eleito verdadeiro. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Portanto, a segunda coisa que eu posso afirmar é que Deus permanece firmando, protegendo e livrando o seu povo das adversidades dos dias atuais. E a terceira, penúltima, é que Deus levará a juízo todos aqueles que oprimem o seu povo. Eu falo isso com pesar no meu coração, mas haverá um dia em que Deus levará a juízo todos aqueles que usam o cetro sobre a sorte dos justos. E se eles não se arrependerem dos seus pecados, Deus há de condená-los à morte eterna. Aqui, irmãos, a gente precisa trazer à nossa memória uma verdade que a Bíblia diz para nós em alto e bom som. A alegria dos ímpios dura tão pouco quanto o sofrimento dos justos. Lembre que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Nós não teremos uma solução definitiva para isso aqui e agora, e no tempo que a gente gostaria que ela fosse providenciada. A gente precisa aguardar, sabendo que o reto juízo, o Senhor Jesus Cristo, há de dar cabo final a todos aqueles que permanecerem em seus pecados. Alguns poucos verões, alguns poucos invernos, e tudo se resolverá. Haverá um dia em que a justiça completa, a ira dele será derramada sobre aquele que permanece no seu pecado. E nessa hora a gente vai perceber que permanecer firme, servindo a Ele, valeu a pena. Nessa hora a gente vai perceber a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele
seduzamos pelos confortos provisórios desse tempo presente. Nossa confiança está nas promessas do nosso Deus. Nossa vida está em Sua palavra, firmada em Deus. E a última aplicação é: em tempos de adversidade, não se esqueça jamais de orar com salmista. Faz o bem ao Senhor ao teu povo. Não sei o que Deus tem reservado para nós no futuro, mas que, diante da adversidade que vier, Deus nos leve a agir como o monte Sião, que não se abala, que confia nas suas promessas, que não cede às tentações, e que sabe que as adversidades do tempo presente vão dar apenas pelo tempo que for necessário. Deus há de nos dar sempre o escape para que permaneçamos vivos todo o tempo, até aquele dia que reinaremos na nossa pátria celestial. Amados, louvemos o nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que aguentou até o fim sem desistir. Ele que tomou sobre si os nossos pecados, bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar, a fim de que fôssemos salvos, perdoados e fizéssemos parte do seu povo. Senhor, guarda-nos, faz o bem, mantendo o nosso coração em gratidão. Talvez existam pessoas entre nós que estejam acompanhando pela internet ou aqui presencialmente, se desviaram das cenas tortuosas. Olha, Deus está chamando você a se arrepender e a mudar-se para Ele. De fato, Ele promova no teu coração a disposição dessa manhã arrependimento. Ele é um Deus compassivo, poderoso, que pode colocar você de pé, pode proteger, livrar, sustentar você na jornada rumo ao seu reino. Fechamos nossos olhos. Faremos com o Senhor nessa manhã. Pai Santo, faz o bem ao teu povo, Senhor. Abrir nosso coração vigilante, alimentado pelas promessas que o Salmo 125 nos fez nessa manhã. Aconteça o que acontecer em nossa vida, no futuro próximo ou mais distante, nos mantém firmes em Ti, como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Dá-nos a compreensão de que, como em volta de Jerusalém são os nomes, o Senhor está sempre em derredor, ao redor do seu povo, sempre. E nós sabemos que, por mais dura que seja a adversidade que devemos enfrentar, nos dará sempre o escape, ela nunca será capaz de nos fazer dirigir a nossa vida por sendas tortuosas. A Deus faz o bem àqueles que estão necessitando acordar nessas verdades. Quando a situação estiver, que mantenhamos nosso coração aberto, encoraja-nos a enfrentar qualquer que seja a adversidade, sabedores que o Senhor está sempre nos livrando, protegendo, nos dando firmeza. Se há demônios, gente que andou trilhando cenas que precisam ser agora reconsideradas, atrai-nos pela tua graça, Senhor. Atrai-nos pelo teu amor.
Não permita que eles se encontrem permanentemente nesse estado. E a partir desse momento, de acordo com a tua vontade, age de maneira poderosa nesses corações. E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Agora, somos Deus, nós nos juntaram, você estará dando, Senhor, mais uma vez, a gente caminha para o ensinamento dessa